dia, pessoal. Bom dia, bem-vindos. Esperando o pessoal entrar aqui. Bom dia, gente. Bom dia, já vou adicionar a Aretusa aqui. Bom dia, Aretusa. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, só para começar a nossa conversa, né? Então, hoje a gente vai falar de ATES, banco de materiais, vamos falar sobre a relação de ATES e os bancos de materiais, e inclusive a relação com o poder público, né? E hoje a Aretusa está aqui representando o poder público, né? E a gente vai bater um bate-papo aí mais informal, assim, sobre o banco de materiais, sobre essa questão de... E vamos entrar até um pouco no Nenhuma Casa Sem Banheiro, né? Meu nome é Carlos Pitzer, eu sou conselheiro do Conselho de Arquitetura aqui no Rio Grande do Sul e tenho um escritório profissional no meu nome e já fui presidente da associação. Hoje eu faço parte do núcleo de arquitetura da nossa associação daqui de Santa Cruz. E, Aretusa, gostaria que tu te apresentasse, então. Sim, tudo bom? Então, Carlos, bom dia, né, a todos que estão acompanhando. Então, eu sou a Aretusa, sou secretária de Habitação no município de Santa Cruz do Sul. Já trabalhei no município também como secretária de Políticas Públicas, sou formada em administração, tenho MBA em comunicação e a minha experiência profissional foi toda de implantação de sistemas de gestão da qualidade antes de vir para a prefeitura, né? Beleza, queria comentar então que Santa Cruz está em vias de assinar um convênio com o CAL, Nenhuma Casa Sem Banheiro, né? Com apoio da Secretaria de Habitação, que é comandada pela Aretusa. E a gente vai voltar um pouco disso depois. Então, agora, nas nossas conversas, então, de aproximação e tudo mais, né, para o nosso convênio, né, tu nos comentou que já fazia pequenas ações de reforma, né, e recuperação de casas em estados precários, né, e com as tuas equipes da secretaria mesmo, né. E aí tu nos comentou que tinha montado um banco de materiais e tal, e aí a gente achou essa ideia interessante. E eu queria saber de ti como foi essa criação e qual foi a tua inspiração para o que te motivou para criar o banco de materiais. Sim. Só para colocar, então, um pouquinho assim do histórico de como foi que surgiu essa ideia, né, do banco. Eu estou à frente da Secretaria de Habitação há um ano e meio, mais ou menos. E aqui no nosso município, a Secretaria de Habitação está ligada dentro do escopo da área social. A gente trabalha muito com habitação social. E a gente tinha uma demanda muito grande, eu identifiquei na realidade uma demanda muito grande, falando nos dois bancos, né? A gente iniciou primeiro com um banco de imóveis e depois a gente foi para
logo em seguida, uns 15 dias depois, a gente fez a inauguração do Banco de Materiais de Construção também. E, na realidade, surgiu através de uma demanda que eu identifiquei, porque os moradores do município nos procuravam, como a gente faz parte do guarda-chuva da área social, eles nos procuravam muito solicitando móveis e materiais. A gente tem esse trabalho dentro da Secretaria, que é de reformas de residências, e nós tínhamos também demanda de pessoas que nos buscavam, não de pessoas que queriam receber a doação, mas de pessoas que buscavam o poder público perguntando se a prefeitura oferecia algum tipo de busca, de coleta de material, de móveis. E daí eu identifiquei, bom, se eu tenho público precisando, né? Porque Tanto de gente que queria doar, quanto de gente que queria receber. doar, quanto de gente que estava precisando, eu pensei, bom, então vamos buscar um banco. E daí eu comecei a pesquisar alguma coisa nesse sentido e me deparei na página de bancos sociais, onde falava um pouquinho sobre banco. Eu já tinha mais ou menos essa concepção, essa ideia de trabalhar em forma de banco. E daí fechou todas, eu organizei aqui, a gente já fazia, na realidade, um trabalho informal de buscar e de levar, e a gente formalizou, então, a gente criou, a gente escreveu o projeto e a gente formalizou, então, o banco de móveis do município e o banco de materiais de construção. E o objetivo é a gente estar atendendo nossa população que vive em situação de vulnerabilidade, né? Daí a gente, então, estabeleceu critérios para poder estar atendendo essas pessoas e está fazendo esse trabalho. A gente está com um banco em funcionamento há um ano e a gente iniciou o banco em abril de 2019, então abril, maio, junho, julho, agosto, 1 ano e 4 meses. E a gente tem um retorno assim fantástico. Eu vou dizer que quando iniciou essa ideia, na concepção, eu não imaginei que o retorno, em termos de números, tá? Agora falando em números, seria tão significativo, assim. No início, quando a gente divulgou, foi um boom. A gente recebeu muitas ligações, a gente ficou muito feliz porque a gente não tinha nem se estruturado para que isso acontecesse, né? A gente já conhecia a demanda, mas eu não tinha ideia de que a população iria abraçar com tanta rapidez esse projeto e a gente tem desde lá até agora, assim, o número de doações é extremamente significativo e a gente já conseguiu atender muitas famílias. Eu costumo dizer o seguinte, né, que a gente tem um universo aí de 85% de obras que são feitas no país, né, e aí, claro, tem diferença de região para região, mas 85% de obras que são feitas sem profissionais, né. Se são feitas sem profissionais, são por leigos e às vezes a questão de não saber exatamente mensurar a quantidade de material pode acabar sobrando. Sei lá, tijolos, por exemplo. Tijolo é um material barato, normalmente sobra, né? E para a loja que está vendendo não vale a pena buscar. Então fica com uma pilha de tijolo lá sem saber o que fazer, né? Enfim, e quais os materiais que vocês acabam recebendo? E acaba vindo, desculpa te cortar, Carlos, e acaba vindo, às vezes, nem só sobra de obra. Por exemplo, acontece reformas e os materiais que eram utilizados, que são, por exemplo, vou pegar um exemplo de coisas que vêm para nós que já é usado, né? Que vem muito em reforma, mas que a gente consegue reaproveitar bastante, até principalmente nos banheiros, que são as louças de banheiro. Pia, vaso sanitário, acontece bastante de vir doação em reformas e a gente consegue reaproveitar tranquilamente e utiliza no nosso projeto da reforma de banheiros. Sim. E daí vem janela, vem portas, isso são coisas assim que vem maior número, e menor número, assim, aí são as sobras realmente de obra, que é tijolo, areia, brita, esse tipo de coisa assim, vem em menor quantidade. Legal. E daí, e como é que vocês fazem para o recolhimento desse material? Como é que funciona em relação a essa logística de entrada e até depois a saída para os programas e tal? Como é que funciona isso? Sim. A gente tem hoje na secretaria, a gente foi se estruturando ao longo desse 1 ano e 3 meses, né? A gente começou, então, nós já tínhamos uma equipe aqui na secretaria, porque a nossa secretaria, ela já desenvolve um trabalho de reforma de casas. A gente tem esse trabalho na área social aqui no município, que as pessoas podem procurar a secretaria, e a gente faz a seleção de famílias de acordo com os critérios de vulnerabilidade, e a gente faz a reforma das casas. Então, a gente já tinha uma estrutura
estrutura. E a secretaria aqui também ela é responsável pela manutenção dos próprios do município. O que são os próprios do município? Toda a estrutura física do município, a nossa Secretaria de Habitação é a responsável por fazer a manutenção. Então, eu já tinha uma equipe operacional funcionando na secretaria antes do banco. Com a implementação do banco, a gente teve que fazer a contratação, então, de mais 3 funcionários na área operacional, porque a gente, de lá até agora, assim, a gente conseguiu, com a demanda do banco, a gente começou, na realidade, primeiro com a estrutura da secretaria, com o caminhão da secretaria e com os operários que já tinham na secretaria. E um funcionário que ficou dedicado exclusivamente para fazer a parte administrativa do banco. O que é a parte administrativa? É o recebimento das ligações, porque as doações vêm a 99% através de ligações. Ele recebe a ligação, ele coloca... A gente não tem sistema informatizado, nós não temos um sistema específico do banco, mas a gente criou uma sistemática aqui através de planilhas. Então, essa pessoa é só essa pessoa que recebe a ligação, a pessoa responsável pelo banco, ele coloca todas as nossas doações estão no banco, então tudo é organizado, todas as doações, e daí ele entra em contato, passa para a equipe operacional que vai até o local, avalia e recolhe daí o nosso caminhão. E daí de lá para cá, como o projeto foi criando corpo e a gente recebeu muitas doações, aí a gente teve que contratar então mais 3 funcionários. Então hoje a gente tem 3 funcionários dedicados, que são 2 operários, um motorista, e nós também conseguimos aí com o nosso prefeito daí a aquisição de um caminhão próprio para o banco. Hoje nós temos um caminhão que trabalha exclusivamente no banco daí, que legal, fazendo que legal. coleta de material, além de um outro caminhão que a gente já tinha na secretaria que atende outras demandas. Então hoje a gente tem um caminhão exclusivo para o banco, né, e os operários e o motorista, e um outro que também ajuda quando precisa, né? E vocês têm o controle de entrada dos materiais e de saída também. Controle de entrada, as reformas. entrada e de saída. Assim, a gente teve toda essa preocupação, porque como o banco funciona através de doações, e são doações da comunidade, a gente queria que fosse um projeto assim, que fosse o mais transparente possível, porque a gente está trabalhando com recursos que vêm só de doação. Então, a gente estruturou, então, tudo que entra no banco é catalogado, vai o nome da pessoa, inclusive a gente leva um formulário, a gente criou um formulário que quando a pessoa está doando, os nossos funcionários, quando coletam a doação, eles pegam a assinatura da pessoa que está doando e todos os dados. Nome, endereço e a assinatura da pessoa fazendo a doação. E isso vai para uma planilha. Quando essa doação vai para a pessoa que está recebendo, também essa pessoa que está recebendo assina um formulário também que a gente criou, dizendo que recebeu, o dia que recebeu, e assina dizendo que está recebendo a doação, e isso tudo está na planilha. Então, assim, lá no início, quando a gente divulgou, porque isso saiu na imprensa, né, e a gente teve esse cuidado para que fosse o mais transparente possível. Por exemplo, a primeira pessoa que doou lá na primeira doação do Banco, se vier aqui hoje, a gente consegue identificar na planilha quando que ele doou e para quem foi aquela doação. A gente teve essa preocupação, assim, porque como começou com uma rede de solidariedade, as pessoas doando muito, a gente pensou, daqui a pouco, se alguém quiser saber para onde foi a doação e quiser visitar essa família, claro que a gente cuida da questão do sigilo, né? Mas se a pessoa quiser saber para quem foi, ela pode ir lá e visitar essa família e saber, né? Ela tá lá e ver se está sendo feito o uso e até tornar transparente como isso passa pelo público, né? Eu acho que quanto mais transparente, melhor, até para dar credibilidade para o projeto, né? Claro, e a estrutura física disso, tu tem um pavilhão muito grande, que, enfim, tu tem alguma noção de quantos metros quadrados tu precisa hoje? Não sei te dizer, eu tenho que pedir ajuda para os universitários, mas é um espaço bem grande, assim, não sei te dizer em termos de tamanho, mas a gente já tinha uma estrutura na Secretaria de Operacional, que a gente tem um pátio lá com um pavilhão enorme, e a gente utiliza isso, então, para fazer o armazenamento lá Porque alguns materiais até podem ficar na rua, né, mas outros precisam estar cobertos e protegidos, né? Sim, sim. E falando na questão dos móveis, né? A gente tem ele todo guardado. Na realidade, a gente tinha um pavilhão que era uma espécie de garagem. A gente foi criando, à medida que as doações foram crescendo, a gente foi se adaptando, né? A gente não fez toda a estrutura e depois a gente foi se adaptando conforme as coisas foram acontecendo. A gente primeiro fez um compartimento lá para colocar tais coisas. Começou os sofás, eu me lembro que no início foi um boom de sofá. Aí encheu aquilo, a gente foi fazendo um outro compartimento
Hoje a gente tem uma estrutura bem grande lá, não sei te dizer de tamanho assim. E a gente foi dividindo, assim, as coisas foram acontecendo e a gente foi se organizando à medida que o projeto foi acontecendo e foi dando certo, né? E o formato, tu te inspirou? Lá, a gente iniciou com um sonho, com uma vontade de ajudar a população, porque a gente via a demanda, e a gente foi se estruturando à medida que foi acontecendo. Tem que iniciar, né? Depois o ajuste sempre vai acontecer, né? Com certeza. E como eu sou da área da área da qualidade e tenho formação em coach, eu tenho uma coisa que eu sempre dizia para os meus clientes, que é antes feito do que perfeito, porque a gente busca muito a perfeição e acaba não fazendo as coisas, né? A gente fala bastante no conselho que é o ótimo é o inimigo do bom, né? Sim. Claro que a gente busca a perfeição, né? Com certeza, mas a gente tem que iniciar, né? Porque senão a gente fica buscando a perfeição no momento da concepção e acaba não colocando em prática as coisas, né? E tu te inspirou em algum outro banco para criar esse daqui? Ou existe algum formato assim? Ou vocês foram realmente montando essa forma organizacional? Então? Eu busquei na época que eu estava fazendo a concepção, eu liguei para o sistema Fiergs, eu encontrei lá no site, porque eu joguei no Google, foi bem assim, joguei no Google banco de imóveis para ver se tinha algum lugar que já tinha um banco de imóveis e encontrei no site da Fiergs. Aí eu entrei em contato, me lembro com a pessoa responsável na época, ela me passou algumas diretrizes assim de como funcionava. Eu ia até marcar uma visita para ir conhecer eles, mas como eles lá tinham um banco, em Porto Alegre, se eu não me engano, mas aí o banco lá não é mantido pelo público, eu acho que, se eu não me engano, é uma igreja que mantém. Eu acabei não indo, eu só peguei a ideia assim por telefone e a gente se estruturou aqui justamente nesse. E lá eles não distribuem de graça, lá eles cobram um valor, assim, botam valores simbólicos, 1, 2, 5 reais, e a gente aqui faz totalmente de graça, né? É exatamente isso que eu ia te perguntar, eu ia chegar nessa pergunta, mas tipo assim, tu acha que é possível um grupo de pessoas físicas criarem um banco de materiais ou tu acha que isso é fundamental que o poder público entre nessa jogada aí? Oi, Carlos, cortou o áudio pra mim, não tô escutando. Não, tá me ouvindo? Oi? Tô te escutando. Eu tô te escutando bem baixo. Não sei te dizer o que está acontecendo. Não sei o que aconteceu no teu... Eu te ouço. Eu tô te ouvindo. Eu não tô te escutando. Não sei. Eu tô com sinal que não me parece que tá ruim. Oi? Fala aí. Agora eu tô te ouvindo. Quer que eu... Agora eu tô te ouvindo, né? Essas são... O teu celular tá deitado. É porque o conector do meu é embaixo. Tá, não, tudo bem. Vamos lá. Essa questão da gente fazer as coisas ao vivo, acontece isso, né? Tecnologia. Mas, enfim, assim tá melhor, né? Eu ia chegar nesse ponto, né? Porque é o seguinte, sobre se tu acha que um grupo de pessoas físicas poderia ajudar, ou tu acha que o papel do poder público é fundamental nisso? Na criação de bancos, ou não só na criação, mas na manutenção do banco, né? Uhum. Eu acho que tanto o público quanto o privado pode, né, fazer e pode dar certo, né? Mas é claro que eu acredito muito no apoio do poder público, até porque a gente tem esse trabalho, né? E a gente tem muito contato com essa população, e eu acho que é papel nosso do poder público de pensar em políticas públicas que vão ao encontro das necessidades da população. Quando eu assumi a secretaria, eu sempre tive isso em mente, e o trabalho que a gente desenvolve aqui na frente da secretaria é sempre pensando isso, em pensar políticas públicas, e é claro que o poder público acaba tendo uma estrutura. A gente tinha uma estrutura já de pavilhão, de caminhão, de pessoal, e isso facilitou, né? Seria diferente, por exemplo, se eu tivesse que juntar um grupo de pessoas que queria fazer um trabalho voluntário, que teria que buscar daí apoio de empresas, né? Até para a questão de logística, enfim. Eu acredito que tendo esse apoio do poder público e essa estrutura acaba facilitando, né?
Sim, até porque tu trabalha com materiais que são pesados, né? Um saco de cimento pesa 50 quilos, Sim, né? Não pode sim, e ser tem toda a qualquer questão pessoa. não é qualquer pessoa, e tem toda a questão da logística e do armazenamento, né? Então precisa ter uma estrutura para isso, né? O banco daqui de Santa Cruz, ele tem uma lei de criação ou simplesmente um programa interno da tua gestão? É um programa interno da minha gestão. Isso até é uma coisa que a gente conversou, né, nas nossas conversas, nos nossos contatos. Com certeza, sim, para perdurar esse projeto, o ideal seria perdurar, eu digo, em termos porque a minha passagem aqui, como, né, eu trabalho na gestão, o meu trabalho aqui tem fim. Quando muda o governo, ou a qualquer momento, né, da vontade do prefeito na mudança de gestão da secretaria, a gente pode estar trocando. Então, o ideal seria, e até eu tenho isso anotado aqui, para que a gente encaminhe uma lei de criação do banco, porque daí isso vai se perpetuar, né? Independente do gestor que tiver à frente da pasta, o projeto se perpetua, né? Sim, sim. Mas hoje nós não temos lei de criação, não foi feita lei de criação, foi um projeto da minha gestão. Da tua gestão mesmo. Pois é, e hoje vocês têm também um programa de construção de banheiros, né? Vou entrar um pouquinho aí no nosso convênio aí que nós estamos trabalhando para a gente concretizar esse convênio, concretizar nossa parceria, sim. Sim. Pode falar. Sim, a gente tem hoje já, né? Então, o projeto é o projeto Hidrovida, foi esse nome que a gente deu, e daí agora com o apoio, né, com a nossa parceria, que tá só faltando alguns detalhes, né, que a gente vai firmar aí. Então, a gente tem o projeto Hidrovida, que foi também a gente criou ele através da identificação de uma demanda, porque como a gente tem esse contato então com a população, a gente acaba visitando famílias e vivendo vendo a situação das famílias. Então se criou o projeto Hidrovida e a gente foi atrás de parceria para viabilizar o projeto, né? Porque, como tu sabe, assim, órgão público tem muitas demandas e às vezes a gente acaba não conseguindo viabilizar os projetos por falta de recurso, né? O recurso próprio do município não consegue abarcar, né, todas as demandas que o município tem. Então a gente criou o projeto e foi atrás de uma parceria e a gente conseguiu uma parceria com a Corsã, o município que tem, né, um contrato assinado com a Corsã, eles que fazem abastecimento de água aqui no nosso município. E a gente foi atrás de uma parceria com eles, a gente conseguiu então um recurso para viabilizar esse projeto. E eles nos fizeram então repasse de recursos, a gente então entrou, o município faz a execução da obra. Inicialmente, na realidade, o projeto teve duas etapas. A Corsã nos passou um recurso no início, onde a gente comprou o material com esse recurso e a gente entrava com a mão de obra. Então, a mão de obra era de funcionários do município, né? Toda a estrutura de maquinário, e funcionários era do município. E o recurso para compra do material foi um repasse de um recurso da Corsã. A gente fez essa primeira etapa do projeto, onde a gente conseguiu contemplar em um bairro aqui do nosso município, que foi, inclusive, indicação da própria Corsã, como sendo uma área necessária de intervenção, né? Do projeto Hidrovida de melhoria da parte hidráulica. Então a gente fez instalação de banheiro, a gente foi lá, fez levantamento social, nós temos uma equipe social na secretaria, se faz o levantamento social, né, para verificar a questão da vulnerabilidade realmente da família. E daí depois se identifica qual é a necessidade, se é reconstrução de banheiro, se é construção de banheiro, se é reforma de banheiro, e a gente faz também instalação de caixas d'água para essas famílias. E daí a gente contemplou num primeiro momento 33 famílias foram contempladas com o projeto, com reforma, construção e instalação de caixas d'água. E agora a gente está num segundo momento do projeto, porque daí a gente foi afinar, né, estreitar as relações com a Corsã para conseguir viabilizar uma equipe específica para o projeto, porque como a gente pegou mão de obra do município, eu não tinha uma equipe específica para esse projeto, então a gente executava esse projeto junto com outras demandas da secretaria. E a gente acabou não conseguindo fazer muitas coisas, a gente fez 33 no total, né, em um ano.
E a gente conseguiu agora, então, esse ano, firmar um novo contrato, e a Corsã nos fez repasse de mais recurso para que a gente pudesse contratar uma equipe específica para esse projeto. Então, hoje nós estamos com, se eu não me engano, 2 pedreiros e 2 ou 3 operários daí trabalhando exclusivamente nesse projeto daí de reforma de banheiros e instalação de caixas d'água. Então, E esse projeto, então... Então, esse teu segundo momento agora, na verdade, é de qualificação do programa que tu já tinha, né, na secretaria. Exatamente. Nenhuma e agora casa com a... entra nessa junto também. Sim, com certeza. Agora somando os esforços, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente ir evoluindo dentro dos projetos e ir somando esforços, né? Tá juntando esforços de várias instituições. Começou como uma vontade do poder público, né? Secretaria de Habitação, a gente buscou parceria da Corsã, que é uma instituição, né? Agora vem vocês, né, do CAL, somando com a questão, com o saber técnico, que eu digo, né? Porque nós temos um padrão de banheiro que o nosso engenheiro aqui fez, mas quem acompanha o projeto, a execução lá no dia a dia, são os nossos pedreiros e o pessoal do operacional. Então agora com a entrada de vocês, a gente vai ter, né, esse olhar técnico, qualificado, podendo acompanhar então a execução, enfim, e até talvez personalizar, né, mais, né, às vezes o espaço é diferente de um, de outro, né, e a necessidade de mudar o projeto e não simplesmente carimbar ele, né. Exatamente, inclusive até, assim, uma coisa que eu acabei não falando para ti, vou estar dando essa informação aqui em primeira mão, eu tive uma reunião de prestação de contas, porque a gente faz periodicamente prestação de contas desse recurso para a Corsã, e comentei, né, que a gente estaria fechando esse convênio com vocês, e surgiu inclusive até a possibilidade da gente aumentar essa parceria para estar fazendo, além da instalação de banheiros, né, instalação de caixa d'água, a questão de esgoto também, com recursos vindo da Corsã. Então, é uma questão assim da gente sentar, e daí eu acho que a entrada de vocês nesse projeto vai ser muito importante, porque daí vocês vêm com conhecimento técnico para estar nos agregando, né, e tá nos auxiliando até... A gente fecha daí o ciclo, né, a gente, né, tu dá uma caixa d'água, tu dá condições de água, condições de banheiro, e aí o retorno, né, tratamento de esgoto também faz parte disso tudo, né. Sim. E em relação, voltando um pouquinho ao banco de materiais, onde ele entra nessa... Tu tem levantamento dos materiais do banheiro, desse padrão, pelo menos, nesse momento? Como funciona? Como está funcionando o banco de materiais com o projeto do Hidrovida, né? Isso. Hoje a gente tem, como o projeto Hidrovida, ele é a compra de materiais, ele é financiado todo através desse repasse de recursos da Corsã. A gente tem então um kit padrão de banheiro, né, que é a alvenaria das paredes, né. A gente instala daí o vaso, a pia e a torneira, né, deixa o banheiro em funcionamento, e a gente acaba não instalando, a gente não entrega o chuveiro, fica só o encanamento lá do chuveiro para a pessoa colocar. E esse recurso é todo comprado através esse material é todo comprado através desse recurso que a Corsã nos repassa. A gente acaba utilizando as coisas do banco para as reformas, porque a gente tem um outro programa na secretaria que é de reforma de residências. Como é que funciona? Famílias que vivem em situação de vulnerabilidade procuram a secretaria, a gente vai lá, faz uma visita, né, em loco, as assistentes sociais levantam a questão de vulnerabilidade, e se a casa está em situação precária, a gente faz a reforma das casas. Tá? A gente tem situações que a gente derruba a casa e constrói de novo. São todas casas de madeira, são chalés na realidade. E daí nessas casas a gente acaba reconstruindo o banheiro junto, e daí nesses a gente tem utilizado bastante o que a gente recebe de doações. Do banco, sim. Do banco, né? Isso. Mas daí tu me comentou que, por exemplo, o banheiro que vocês entregam não tem azulejo e tal, que de repente poderia ser o banco poderia ser um complemento do projeto, né? Sim, a gente não coloca azulejo, a gente só faz a alvenaria e reboca, né? Então, com certeza, o banco seria um complemento na questão daí de azulejo, de cerâmica, e chuveiro também, né? Que a gente acaba não entregando, é a família daí que faz essa instalação, né?
E claro, né, aí com a entrada de vocês, com certeza, assim, a minha expectativa é que, né, vocês venham com esse olhar, assim, de daqui a pouco dar uma melhorada nesse projeto, né, porque a gente tem um projeto padrão que a gente foi fazendo e de estar daqui a pouco personalizando, vendo, enfim, eu acho que a gente está partindo para esse momento, assim, do projeto, com a entrada de vocês, de poder estar repensando ele e estar qualificando, estar melhorando aquilo que a gente tem entregue até então, né. Às vezes é uma questão de, por exemplo, acessibilidade, enfim, né? A família tem alguém com necessidade especial, enfim, talvez com uma dificuldade locomotora que possa ser adaptado, né? Fora que daí a ideia é que no Nenhuma Casa Sem Banheiro, o profissional, além do projeto, acompanha a obra também, então vai ter esse contato mais próximo, né? O que é o ideal, né? Da Sim. construção também, né? Sim, e uma coisa que eu acho que é importante colocar, assim, para quem está acompanhando, a importância desse projeto agora no momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Eu acredito que quando vocês pensaram no projeto, não pensaram especificamente em função da pandemia. E a gente, quando pensou no Hidrovida, também não pensou em função da pandemia, mas a gente tem visto agora o quanto que é importante, o quanto esse projeto está se tornando importante, pensando nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque a gente fala muito na questão da higiene e Tá? de lavar as mãos, né? Na questão Na verdade, E daí a gente se na verdade, depara um com pouco foi uma famílias. adaptação para isso, né? De um outro projeto que a gente até já tinha conversado. Sim, e a gente se depara, daí a gente que faz as visitas, né, domiciliares, a gente se depara com famílias, por exemplo, que não tem água encanada dentro de casa. E daí a gente está falando, né, na questão da higienização, que é extremamente importante agora com relação ao vírus, e a gente ainda tem famílias que não têm água encanada em casa. Então, assim, para mostrar o quanto que é importante, né, o quanto que esse projeto se torna importante, não só na questão habitacional, mas também para a questão de saúde, né, saúde pública. Claro, claro. Enfim, né? A parte de sanitários, enfim, é extremamente importante para uma série de evitar uma série de doenças, né? Sim, sim, com certeza. E o quanto isso acaba impactando em outras áreas também da vida das pessoas, né? Porque imagina, uma família que não tem água encanada dentro de casa, que não tem um banheiro que está funcionando. Então isso acaba impactando, não é só uma questão habitacional, é uma questão de saúde pública e envolve outras áreas, né? Eu fico imaginando uma criança, por exemplo, que aprende ou que escuta que a gente precisa ter todos os cuidados agora, né? Pensando, fazendo esse recorte no momento que a gente está vivendo. O cuidado com a saúde, com lavar as mãos, e a criança não tem a água encanada dentro de casa, né? Então, esse projeto, assim, acaba trabalhando várias outras questões, e eu sempre digo assim, devolvendo a dignidade para as pessoas, né? A qualidade de vida para as pessoas no dia a dia. Como tu faz a seleção das famílias beneficiadas pelo projeto é interno? Como é essa seleção? Sim. Tu diz para o Hidrovida. Pro Hidrovida, sim. Isso. A gente tem uma demanda na secretaria de pessoas que nos procuram. Então, a gente primeiro partiu dessa demanda, tá? Porque como a gente faz reforma, as pessoas acabam procurando, e como a gente está dentro do guarda-chuva do social, as pessoas acabam procurando a prefeitura e a secretaria para isso. Então, nós tínhamos já uma demanda de pessoas que nos buscavam para fazer reforma, e daí a gente foi atrás desse banco, né, desses cadastros, para identificar quem precisava de reforma de banheiros. Então a gente partiu daquilo ali, então daquele cadastro que nós tínhamos de demanda espontânea das pessoas mesmo, nos buscando, e daí a gente foi dentro de bairros que a Corsan nos elencou, porque quando a gente firmou esse convênio com a Corsan nos falou, nos repassou uma lista de bairros que eles achavam que eram prioritários da gente estar trabalhando, que tinha a questão de falta de água, precisava de melhoria na questão hidráulica, então eles nos passaram e a gente então juntou essa listagem deles com a demanda que nós tínhamos aqui. A partir disso, a nossa equipe social foi até o local, então fazer visita domiciliar para avaliar a questão da vulnerabilidade das famílias e fazer a seleção das famílias que iriam fazer parte do projeto. Legal, legal. E voltando um pouquinho também de novo ao banco de materiais, outras cidades ou já tiveram alguém, já teve alguma outra iniciativa que foi buscar vocês aí para
tentar se espelhar, enfim, e criar o Sim, banco de materiais em outra cidade? sim, eu não sei de nenhum outro município que criou depois que a gente criou, mas a gente teve já ligações, recebemos ligações, tivemos interesse, inclusive há poucos dias a gente a gente acaba fazendo benchmarking com outros municípios em função de outras demandas, né? E a gente teve contato com outro município para ver questão de regularização e esse município se interessou, pediu para que a gente passasse material e achou bem interessante assim esse projeto que a gente está desenvolvendo, mas não sei se chegaram a implementar, enfim, né? Mas a gente recebeu ligações e pessoal questionando com relação ao nosso funcionamento. E quem pode doar, assim, qualquer pessoa, como é que entra em contato com vocês? Qualquer Como pessoa que funciona a quiser. doação? Eu preciso doar e preciso, né, encaminhar um produto que, sei lá, uma sobra de obra que eu tenho. Como eu contato vocês? Como eu faço? Sim, a gente, então qualquer pessoa pode doar, né? Quem tiver sobra de obra, quem tiver alguma coisa, reforma, e, enfim, empresas, construtoras. Mas a gente tem um telefone que a gente coloca à disposição na secretaria, inclusive é o telefone que a gente divulga, a gente fez um material de divulgação, né? Que é o 3715-1895, que é o telefone aqui da secretaria. E daí a gente tem uma pessoa que trabalha hoje especificamente só recebendo essas ligações, que é essa pessoa responsável pelo administrativo, né? Que recebe as ligações e daí organiza toda essa questão de logística. Então, o pessoal liga para a secretaria e daí, é claro, essa pessoa anota, né, os dados e daí repassa para a equipe operacional que vai até o local e recolhe daí o material. Legal. E para receber a doação também, né? A mesma coisa, as pessoas, na realidade, no início, para receber as doações das famílias que eram beneficiadas, a gente tinha uma obrigatoriedade que era vir até aqui na secretaria, porque a gente faz consulta em cadastro único. Cadastro único é um cadastro único, que é um cadastro universal de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, que a gente consulta, né, que é um cadastro que não é só do município, mas ele é federal, e a gente consulta isso também para estar batendo as informações. Agora, em função da pandemia, a gente abriu, então, que as doações para quem quer receber também possam ser feitas pelo telefone, daí a gente pega os dados, confere o cadastro único, e daí faz a seleção das famílias. Sim. Tá. E eu só queria te comentar sobre isso e comentar com quem está assistindo, né? Que a nossa associação de profissionais daqui de Santa Cruz está fazendo um convênio com o CAL para a divulgação do banco, né? E daí esse convênio para essa divulgação conta com a associação das lojas de comércio de material de construção, né? Com o Sinduscom, além da prefeitura e da secretaria, né, para essa divulgação, né? Então o CAL está fazendo um papel bem importante aí também de contribuição também, né, nessa área, né? Sim, com E eu certeza. queria que tu comentasse agora um pouquinho, a gente entrar um pouquinho na parte do banco de imóveis, né? Que eu sei que, né, como tu comentou antes, a estrutura é praticamente a mesma. Ele, na verdade, iniciou como um banco de imóveis para depois migrar para o banco de materiais, mas me explica um pouco dessa proximidade de logística e de funcionamento. Sim, então a equipe na realidade é a mesma, tá? A gente tem a mesma equipe para atender os dois bancos, tanto de administrativo quanto de operacional. E as famílias atendidas, na grande maioria, são as mesmas famílias, porque quando a gente vai até a família fazer a visita domiciliar, a gente identifica que a família precisa de reforma, por exemplo, na casa, a gente faz a reforma da casa e depois já mobilia, né, já leva a mobília do banco, né, através das doações do banco, para essa família. Então, claro que o número de doações do banco de imóveis é muito maior do que de materiais de construção, porque é mais fácil, inclusive, até de doar um móvel, né? Só para falar em termos de números aqui, eu estou segurando o meu telefone aqui por causa do problema técnico que deu antes. Mas a gente teve até o fechamento do mês passado, foram em torno de 1.400 famílias já beneficiadas.
com Nossa. doação de imóveis. Então, assim, eu acho que é um número extremamente expressivo, né? A gente teve, até o final do mês passado, 3.600 itens doados no banco de imóveis. Então, assim, né, eu acho que eu estou falando só de banco de imóveis, tá? Sem os materiais de construção. E foram 850 famílias beneficiadas em um ano de funcionamento do banco. A gente conseguiu beneficiar 850 famílias. E a gente tem uma média de 5 itens doados por família. Então, imagina que foram 850 famílias que conseguiram receber algum tipo de mobília. E a gente tem uma média de 5 itens por família que são doados. Então, assim, eu acho assim que esse projeto foi um mega sucesso, pensando assim no... Porque a gente que trabalha no dia a dia, a gente consegue identificar a satisfação das famílias, a gente vê o quanto que isso transforma a vida delas, né? Eu sei que às vezes quando a gente vê falar de alguma coisa e a gente não vivencia o dia a dia, a gente acaba não tendo dimensão do quanto que aquilo é importante para aquela família, mas nós que estamos no dia a dia aqui, a gente consegue ver porque a gente vivencia a alegria, né, e a satisfação daquela família de estar recebendo. Famílias que sonhavam em ter, por exemplo, um sofá, que sonhavam em ter uma cama. A gente teve um caso de uma senhora de, eu acho que uns 70 anos, que ela tem um problema de saúde, ela tem obesidade mórbida e outros problemas de saúde, ela usa respirador, e ela nos solicitou a doação de uma cama, a gente conseguiu uma cama reforçada para ela, e ela chorou quando a gente foi lá entregar, e depois a gente foi no dia seguinte para ver como é que tinha sido a noite, né, naquela cama nova, e ela disse que foi a primeira vez que ela conseguiu dormir numa cama que ela não caía para dentro. Porque a cama que ela tinha estava com o colchão caindo, e como ela tinha esse problema de saúde, esse problema de peso, então precisava ser uma cama com uma estrutura mais reforçada. Então, assim, quem está no dia a dia do projeto consegue ter dimensão, porque a gente vê a satisfação e vê o quanto que isso transforma a vida das pessoas, né? Uma família que, por exemplo, não tem geladeira. Pensa, né, nos dias quentes, a gente mora em Santa Cruz, sabe quanto que Santa Cruz é quente e abafado no verão, que vive sem geladeira, por exemplo, né? Então a gente consegue estar levando essas coisas para essas famílias. A gente começou a conversar sobre isso, e tu me contando essas questões e até o funcionamento, me pareceu, assim, me parece que o funcionamento do banco, tanto faz, do banco de materiais quanto do banco de imóveis, um funcionamento simples, entende? Na verdade, o recebimento, as doações são espontâneas, o pedido para usar esse material é espontâneo também, né? No fim das contas, isso, a prefeitura entra mais com a organização de quem doa para quem recebe do que alguma coisa mais complexa, né? Sim, realmente é. Né, de reforma, isso só vem a agregar, né? Sim. A diminuir os problemas das pessoas que realmente não têm condição, né? De ter uma casa, de até comprar um móvel, enfim. E realmente, Carlos, é um funcionamento bem simples. Eu sempre digo assim, os bancos, na realidade, eles só funcionam através da adoção das pessoas, né? Isso eu sempre frisei e eu acho que é importante a gente frisar que ele só funciona através da doação das pessoas. A participação da comunidade é extremamente importante, porque a gente só consegue montar essa logística e essa organização que a prefeitura faz através da doação das pessoas e mostrar assim, o quanto que é importante que a gente se organize, né, enquanto sociedade, né? Nós da prefeitura, né, entramos com o que a gente tem aqui de estrutura física, de organização e de logística, mas as pessoas doando porque acreditaram no projeto e continuam doando porque a gente tem uma demanda diária, né? E o quanto que a gente consegue beneficiar, às vezes, com ações pequenas. Eu sempre digo, são ações pequenas, é uma coisa simples, a gente tem um funcionamento simples, são pessoas que já trabalhavam aqui fazendo outras coisas, a gente agregou e claro que a gente tem um funcionário que cuida muito mais assim a questão administrativa para dar transparência para o processo, porque esse cuidado a gente sempre teve desde o início, porque como são doações,
o maior trabalho, assim, em termos de organização é dele para dar transparência para que, se a pessoa que doou quiser vir aqui saber para onde foi, ela conseguir. Eu lembro que lá no início, quando a gente fez a criação dos 2 bancos, foi logo bem no início, acho que não tinha nem um mês ainda de funcionamento dos bancos, a gente teve um caso de um incêndio aqui no nosso município, de uma família que teve a casa toda queimada, e a gente fez uma campanha, porque foi bem no lançamento dos bancos, a gente fez uma campanha e a gente conseguiu na época a doação através da Comac, que está apoiando agora junto, né, nessa ação de divulgação junto com vocês. A Comac fez a doação de todo o material para a reconstrução dessa casa. E a gente conseguiu, assim, a gente divulgou, eu me lembro que a gente divulgou que a gente está fazendo essa campanha. Em questão de 2 dias a gente conseguiu todos os móveis para remobiliar toda a casa, inclusive sobrou para a gente doar para outras pessoas. E daí a gente até marcou um momento assim de entrega dessa casa que foi simbólica para nós, porque foi lá no início, para que quem doou pudesse estar junto, e a gente convidou os doadores para estarem junto para ver onde estava, que realmente a gente estava, né, levando, e ver a satisfação das famílias. Eu lembro que o pessoal da Comac participou, e algumas pessoas que doaram móveis também participaram junto da doação, para que eles também pudessem vivenciar um pouquinho daquilo que a gente vivencia, que é ver a família, né, recebendo, ver a satisfação, ver o quanto que isso faz diferença na vida das pessoas, né? Sim, como a Lídia falou agora nos comentários ali, tem também um outro viés, né? O viés dos resíduos, né? Da gente diminuir resíduos da construção civil, que realmente é avulta, né? Avulta nas usinas separadoras e avulta até nos aterros. Sim, e os entulhos, né? Eu sempre digo que depois que a gente criou o banco, e é uma brincadeira que a gente faz, né? Mas depois que a gente criou o banco de móveis, se eu passo na rua e tem um móvel jogado na calçada, eu já fico louca, né? Porque a prefeitura dispõe de um serviço que, além de recolher, ajuda uma família, né? As pessoas ainda jogam na calçada. Diminuiu, tá? Mas a gente fica com o olho mais crítico quando passa e enxerga esse tipo de coisa. Claro, não. Porque a gente sabe que aquilo ali poderia estar ajudando uma família, né? Isso, e essa é a ideia da nossa associação, da SEASC, de divulgar, né, para que isso chegue a todo mundo, né, porque, enfim, é mais fácil, talvez seja até mais fácil doar, porque vocês retiram do lugar. A gente retira do local, exatamente. Do que levar e botar na calçada e tá gerando entulho, resíduo, tá, né, enfim. Outros problemas, né, de saúde. Sim. Então, além de estar ajudando uma família, uma pessoa que precisa, a gente vai estar cuidando do meio ambiente, não vai estar gerando resíduo, entulho, enfim, né, que pode estar prejudicando e causando vários problemas. Sim, e eu agora, nós já estamos quase nos 50 minutos aí de live, né, chegamos no finalzinho. Queria abrir para algum comentário aí, alguma pergunta, se alguém tiver, para a gente esclarecer aí, mas eu acho que, enfim, nós já comentamos sobre tudo, né, desde a nossa parceria com Nenhuma Casa Sem Banheiro até, né, toda essa parte da criação do banco de imóveis, para o banco de materiais, e do funcionamento disso, da estrutura e tal. Mas eu gostaria de agradecer também, né, Aretuza, a tua disponibilidade aí de conversar com a gente, da gente também dispor do teu conhecimento, assim, para tentar replicar isso, né, em outras cidades, porque a iniciativa é 100%, né, e de forma que também as ações de assistência técnica para habitação social sejam também difundidas, né, porque na teoria, né, o banco de materiais diminui o custo das intervenções, né. E aí, quanto mais isso ser divulgado, mais fácil vai ser, né? E a gente tem aí o conselho também que tá firme aí nessa linha aí de pensamento e de divulgação. Sim, com certeza. Eu agradeço, né, o apoio de vocês aí que estão abraçando o nosso banco, né? Essa parceria que a gente vai fazer agora no Nenhuma Casa Sem Banheiro, esse apoio de vocês, né, na divulgação do nosso banco, isso com certeza é extremamente importante e vai ao encontro daquilo que eu acredito, que é a gente estar somando, né, as nossas forças, vocês com conhecimento, né, com
com a estrutura de vocês, e vocês são da área, né, da construção, e a gente aqui com o que a gente tem, eu acho que o que é mais importante, assim, é justamente a gente poder estar se unindo e poder estar viabilizando, né? Eu sempre digo assim, eu me apaixonei por essa área habitacional, eu me apaixonei por essa área social, habitacional, essa área de habitação social, porque no dia a dia eu vejo quanto que isso transforma a vida das pessoas. Eu sempre digo, a gente não muda, a gente transforma a vida das pessoas. E o quanto pequenas ações fazem muita diferença na vida de algumas pessoas, e a gente pode estar se organizando a partir daquilo que a gente já tem. Não são grandes ações, não são coisas mirabolantes, né? E daí, cada vez mais, eu chego à conclusão de que antes feito do que perfeito. Claro que a gente sempre vai buscar a perfeição, isso é uma coisa importantíssima, e eu sou muito chata com relação a isso, mas a gente tem que se colocar e fazer, e buscar possibilidades, ações, e buscar políticas públicas para atender principalmente essa população que vive em situação de vulnerabilidade, de poder a gente estar... E daí, eu sempre digo, eu gostaria de poder ficar muito mais tempo aqui à frente da secretaria, da gente poder estar trabalhando mais essa questão de habitação de interesse social, e da gente estar desenvolvendo, e estar amadurecendo e fazendo com que cresça, né, essa rede de solidariedade, mas principalmente que a gente possa estar desenvolvendo realmente ações que atendam às necessidades da nossa população, para estar melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Claro, e como o Paulinho falou, acabou de postar aqui, tem muitas possibilidades dentro da gestão pública, né? De ações, né, em relação a isso. Né? Mas obrigado, Aretusa, de novo. E eu que agradeço. Agradeço, e coloco a secretaria à disposição, né? Se alguém tiver interesse, ficou com alguma dúvida também, a gente pode, né? Se alguém quiser procurar a secretaria, se puder deixar o telefone da secretaria, que é o 3715-1895, a gente se coloca à disposição para quem tiver dúvida, quiser entrar em contato, quiser agendar uma visita, assim. Eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa que trabalha muito. Como eu venho da área de gestão, eu acho que o benchmark é uma ferramenta de gestão extremamente importante, e eu acredito nesse movimento. Eu acho até que essa live aqui é uma sementinha que a gente está plantando de poder fazer esse movimento, e que isso não fique só em Santa Cruz, que a gente possa estar melhorando sempre aqui em Santa Cruz, mas que isso possa crescer e tomar uma proporção maior, porque eu acredito muito nesse trabalho. Eu acho que as coisas nascem assim, realmente, de uma vontade de fazer, e a gente vai amadurecendo, vai aperfeiçoando, né? E as coisas vão crescendo, né? Vão melhorando. Legal, legal. Muito obrigado, Aretusa. Obrigado em nome do Conselho. Eu que agradeço. E obrigado aí ao pessoal que também assistiu aí. E vamos para frente nesse modelo aí, nesse banco de materiais e no nosso projeto aí, na nossa parceria. E com certeza vamos render bastante frutos aí. Bom? Sim, com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um grande abraço para todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, vou encerrando por aqui, pessoal. Obrigado. Obrigado pela atenção aí. Obrigado por acompanhar. Abraço a todo mundo aí. E podem contar aí com a gente, com o Conselho aí, para informações e na ajuda de criação nos seus municípios aí dos bancos de materiais. Valeu!